Depois que a gente garante que a gente tem alimentação, aí a questão da cultura começa a falar mais alto. Por quê? Uma vez que eu já tenho o meu corpo nutrido, eu já me restaurei quanto indivíduo, aí a minha cultura começa a se manifestar. Falava um pouquinho sobre essa projeção, né? Se a gente busca hoje na gastronomia de diversas formas, e até mesmo pensando num novo conceito de gastronomia social, se a nossa busca seria promoção de soberania alimentar, ou se além disso há outras coisas que a gente busca com uma iniciativa como essa também. Eu acho que não dá para ser um viés único. Acho que sempre os nossos olhares vão ser múltiplos, até porque são várias pessoas, são vários grupos que trabalham na frente de todos esses projetos, então vão trazer vários olhares. A questão da soberania alimentar é primordial, porque a gente precisa garantir que a massa da população tem uma alimentação de qualidade e em quantidade necessária para a sobrevivência, né? E aí, depois que a gente garante isso, vem outros aspectos. Principalmente, acho que depois que a gente garante que a gente tem alimentação, aí a questão da cultura começa a falar mais alto. Por quê? Uma vez que eu já tenho o meu corpo nutrido, eu já me restaurei quanto indivíduo, aí a minha cultura começa a se manifestar, né? E aí eu vou buscar alimentos que representam essa minha cultura. E a partir daí, nosso olhar vai se ampliando cada vez mais. Quando a gente vai falar de cozinha solidária, eu não consigo pensar em solidariedade se eu não penso em futuro. Eu não consigo, porque para mim está muito ligado uma coisa à outra, né? Então, eu vou pensar no social pensando na continuidade dessa sociedade. E pensar na continuidade da sociedade, a gente tem que encarar vários problemas que a gente presencia, vivencia hoje. Questão da distribuição do alimento. O quanto de alimento é produzido no planeta e o quanto de pessoas que têm acesso a esses alimentos. O quanto desses alimentos que são produzidos viram lixo, que poderia ser alimentação de pessoas se não deixassem apodrecer, se não jogassem fora e tudo mais. Então, essas várias problemáticas estão ligadas. Quando a gente vai falar de comida do futuro, a gente também vai falar de escassez. Escassez a partir de uma produção que tem um objetivo econômico que visa apenas o lucro, não visa a distribuição, né? Então, a gente vai falar de escassez e na realidade da escassez, os hábitos alimentares se transformam. Porque quando eu não tenho o que comer, eu olho para coisas que eu não comia antes e eu transformo elas em alimento. É, no continente asiático, em algumas localidades, tem alguns tipos de insetos que são consumidos por hábitos, né, daquela localidade. E a gente já prevê que em outras localidades alguns tipos de insetos começarão a ser consumidos na ausência do alimento que essas pessoas estão acostumadas a comer. E aí a ciência também tem um papel nessa comida do futuro, que são testes de laboratórios que já vão sendo feitos desde décadas, né, que é de mesclar alimentos para transformar, criar alimentos novos, né? Então, a gente falar sobre comida, cozinha solidária, gastronomia solidária, a gente vai sempre ter que falar também sobre todas essas questões, que cada um desses pontos são bem profundos, né? Quando a gente vai falar a comida que a ciência produz, a gente vai falar de mutação genética dos alimentos, né? A gente vive hoje numa sociedade, aqui no Brasil, pelo menos, que a alimentação é bastante fundamentada na carne bovina. Não só bovina, na carne animal. E a gente já vive os desgastes da natureza a partir de uma criação predatória desses gados, né? Até quando a gente vai permitir que isso aconteça? Tá, qual é o ápice dessa produção de carne bovina? Né? E se, de repente, não conseguirem produzir, quais são as alternativas que a gente vai criar como substituição dessa carne
bovina, quais serão os novos hábitos alimentares que a gente possivelmente vai ter para substituir essa carne bovina. E a ciência, os laboratórios já estão trabalhando para isso e criando novos produtos a partir de mescla de proteína animal e vegetal, e vai muito além disso também, e a gente não pode deixar de olhar para essas possibilidades, porque daqui 30 anos a alimentação vai estar bastante diferenciada do que a alimentação é hoje. Ao mesmo tempo, a gente vê um levante de pessoas que vão se alicerçando nessa comida de terra, essa comida de campo, né? Voltando com uma expectativa de horta comunitária, de horta em casa, de produzir seu alimento sem agrotóxico, e tudo isso tem reflexo. Muitas vezes os reflexos hoje são pequenos, porque você ter uma horta dentro de casa é limitado, né? Você trabalhar numa horta comunitária ainda hoje é limitado, até por uma questão de incentivo público para que essas hortas se proliferem, né? Mas tudo isso tem uma consequência. Então, essas pessoas que estão na horta hoje, elas vão deixar herdeiros para essas hortas. As pessoas que estão cultivando alimentos dentro de casa vão ensinar os pequenos que estão chegando a também cultivarem seus alimentos, e a gente vai percebendo, nossa, olha a complexidade disso tudo. Enquanto tem pessoas comendo ultraprocessados o tempo todo, tem outras que repudiam o alimento com agrotóxico a ponto de tentar produzir seu próprio alimento. E aí a mescla de tudo isso é o futuro. As relações que saem a partir de tudo isso é o futuro, né? E aí, pensando na sociedade, a nossa sociedade vai herdar os resquícios de tudo isso lá na frente. E aí é também pensar como será essa comida do futuro, né? Tanto para as pessoas que têm condições financeiras, quanto para as pessoas que não têm condições financeiras. Que herança incrível que vai ser isso também, né? Porque realmente Exato. quanto mais a gente se liga à facilidade da comida industrializada, a gente perde a noção de como produzir o próprio alimento, né? Eu hoje tenho minha hortinha em casa também, não dá para se alimentar só dela, mas a gente vai aprendendo a lidar com a terra, vai aprendendo a lidar com o alimento ali do início. É um assunto que me interessa muito também. Então, até lá na faculdade onde eu trabalho, a gente faz workshops na horta que a gente tem lá. Então, assim, é uma coisa muito legal da gente trabalhar. E muito legal a perspectiva que você coloca também, né? Das pessoas que vão herdar esse conhecimento, né? Porque quem não tiver ligado a isso vai ficar refém de uma cada vez mais de uma alimentação cada vez mais industrializada, cada vez menos adequada às necessidades e as restrições também que o corpo humano pede, né? Você falou bastante de agrotóxico, falou dos transgênicos. Acho que não existe transgênico sem agrotóxico, que acho que o esquema monstro que eles fizeram é esse, né? O transgênico é uma planta mais forte, só que ela só é mais forte se tiver 4 agrotóxicos juntos, né? Então, as pessoas a gente vai ficando cada vez mais refém como sociedade, mas eu acho que o Krenak fala um pouquinho disso também no livro dele, o Ailton Krenak, ele fala que ele vê iniciativas como essa, pessoas voltando a plantar dentro da cidade, as pessoas jogando semente nos canteiros da cidade para ver se nasce árvores frutíferas, pessoas fazendo suas hortas em casa, como que ele vê nisso um pouquinho de esperança nas cidades, né? Que ele falou, tem gente na cidade ainda que há uma ligação com o que a gente considera natureza, né? Que nunca deveria ter essa visão do desligamento, mas da separação entre o ser humano e natureza, mas já que houve, tem pessoas se reconectando, né? Percebendo que não há essa separação.